Um amigo perguntou no grupo para mim, aliás, fez uma pergunta aleatória no grupo, mas muito interessante, se é comum, se é correto que os parlamentares façam campanha usando a máquina pública e mostrando os serviços que são competentes da coisa pública. A administração pública tem 5 princípios que devem ser usados em qualquer nível. É constitucional no capítulo que versa sobre a administração pública. Esses princípios são o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, de maneira bem grosseira, os nossos parlamentares costumam fazer campanha usando exatamente o princípio da publicidade para mostrar eficiência. É claro, é claro que tem a obrigação administrativa de mostrar, de tornar público, mas esse tornar público quer dizer transparência e não fazer marketing. Além do mais, a gente tem um problema muito grande com os nossos parlamentares que conhecem pouco da nossa enorme Constituição Federal, né? Sim, ela é enorme, né? Só de atos transitórios, nós temos aí, né, os atos constitucionais transitórios, nós temos aí mais de 96. Aliás, temos 96 atos das disposições constitucionais transitórias. Além disso, temos mais de 109 emendas. Então, a Constituição é muito extensa, né? O nosso federalismo, ele é tridimensional, ou seja, ele divide a administração em 3 esferas, né? A União, os Estados-membros e os municípios. Ainda assim, existem competências exclusivas. Por exemplo, ser muito versado no artigo 22 da Constituição Federal, que mostra ali, né, dentro do artigo, a competência exclusiva e algumas competências que são concorrentes, né, que são delegadas e tudo mais. Ainda assim, nós temos também as competências que são complementares e suplementares. As suplementares são as mais duras, né? Porque tem realmente efeito jurídico. Nem todas têm esse efeito jurídico tão forte quanto, no caso, a competência suplementar. Enfim, diante de todo esse aspecto constitucional, diante de toda a interpretação dela, poucos parlamentares conhecem ou tem uma assessoria jurídica fraca ou não tem assessoria jurídica e pouco conhece também da Constituição. E aí você acaba esbarrando em norma constitucional, né, que no caso competência que é exclusiva, como por exemplo versar sobre o Código de Trânsito Brasileiro, ele é exclusivo da União, mas o município também pode fazer, porque o município lá no artigo 30 tem a sua competência exclusiva e fala exatamente, né, sobre aquilo que é de interesse, né, da pessoa que mora na cidade. Enfim, diante de todo esse aspecto enorme constitucional, os nossos parlamentares, que conhecem pouco, acabam esbarrando. Às vezes esbarram por falta de conhecimento e às vezes esbarram de maldade mesmo, de malícia. No caso, dentro de uma campanha política, usando a máquina pública, ele vai dar a desculpa da eficiência e vai dar a desculpa da publicidade, né, que são princípios da Constituição Federal na administração pública, mas na verdade ele está usando a máquina pública para iludir, né, a população, dizendo que colocar um poste, colocar uma lâmpada de LED, que fazer manutenção de via é papel de um parlamentar e não é. O parlamentar legisla, o parlamentar sugere, o parlamentar representa e o parlamentar fiscaliza o executivo. E tem muita gente também usando fiscalizar para fazer propaganda, também não resolve nada. Também não tem nada a ver com o princípio administrativo. Tem a ver mesmo com propaganda enganosa, tem a ver mesmo de má intenção, tem a ver mesmo com populismo, que ainda é muito usado aqui no Brasil. Aliás, a nossa política brasileira, ela é baseada no populismo em todos os aspectos. Tá ok?
Aí a gente atravessa outros aspectos mais importantes, como por exemplo a democracia. E a nossa democracia é uma democracia representativa, porque nós temos os partidos, e mediante também os partidos e os parlamentares que são obrigados a estar filiados em partidos, né? E pouco é usada ainda a democracia participativa, quando o cidadão participa de todo qualquer tipo de ação e ato com transparência da administração pública. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Fica aí a dica.